Uma das questões que a gente quer responder com uma análise fatorial, e especificamente com uma análise fatorial exploratória, é esta daqui. Quantos fatores compõem uma variável latente? Quantas dimensões subjacentes existem por trás de um conceito, de um construto teórico, certo? A gente viu, por exemplo, o caso de consumismo, certo? E a gente viu, existem aí dois fatores, né? Existe o desejo de você consumir o produto, e existe o desejo de você mostrar aos outros que você pode consumir esse produto, né? Que você está consumindo esse produto, enfim, tá? Como é que eu sei se são dois, né? Por que não três? Por que não só um, né? E o bonito de análise fatorial, especificamente análise fatorial exploratória, né? Quando a gente está nesse contexto exploratório, é que eu consigo usar os dados, os próprios dados, para me dizerem quantas dimensões estão por trás desse conceito que é o consumismo, por exemplo. Tá? Então, o número de fatores por trás de uma variável latente vai emergir dos próprios dados. Eu vou tirar isso não da teoria, não do meu raciocínio, mas sim dos próprios dados. Os dados vão me dizer quantas dimensões existem por trás da minha variável latente. Frisando que isso no caso de uma análise fatorial exploratória, beleza? Então, agora a gente está no mundo de análise fatorial exploratória, tá? Então, excelente. Se está batendo a dúvida, assiste de novo o vídeo aí dos tipos de análise fatorial, que aí a gente diz como é diferente no caso de uma análise fatorial confirmatória. Mas no caso de uma análise fatorial exploratória, esta é uma grande pergunta. Quantos fatores compõem a minha variável latente? E existem diferentes formas de se responder essa pergunta. Hoje a gente vai ver uma dessas formas. A gente vai ver uma forma conhecida como a regra do cotovelo, beleza? Então, hoje, regra do cotovelo é uma forma da gente tentar responder a questão quantos fatores existem por trás de uma variável latente, quantas dimensões existem por trás de um construto teórico que nós estamos tentando medir, né? Ou medir, que nós estamos tentando entender quantitativamente, beleza? A gente vai medir cada um desses fatores separadamente. Então, a ideia é a seguinte. Eu fiz lá a minha análise de componentes principais e eu reparo que a minha primeira componente principal, ela explica muito, beleza? Ou seja, se eu for ver na minha primeira componente principal a diferença de um ponto para outro, né, eu vou ter pontos caindo ao longo de toda essa região vermelha, certo? Então, os pontos, tipo, é muito claro que um ponto que está lá na parte inferior dessa partezinha vermelha é muito diferente de um ponto que está lá na parte superior dessa partezinha vermelha, certo? Ou seja, eu vou ter, né, valores dessa componente principal que são muito diferentes para um ponto ou para outro, certo? Eu estou capturando muito da variabilidade desses pontos, tá? Então, a primeira componente principal explica muito. A gente pode entender isso de outra forma, mais matemática, que é o seguinte. A primeira componente principal é aquela que corresponde ao maior alto valor. É por isso que ela é a primeira, certo? Então, ela corresponde àquela de maior alto valor. E o alto valor, nós já vimos, nós demonstramos isso, né, matematicamente, ela corresponde à fração da variabilidade total que é respondida por essa componente principal, né? Ela está relacionada a isso, ela não é exatamente igual, mas ela é proporcional a isso, tá? Então, essa primeira componente, que, né, como ela está ligada ao maior alto valor, ela está ligada à componente que mais variabilidade explica. Então, é nesse sentido que ela explica muito, no sentido que essa primeira componente principal
explica uma variabilidade maior dos dados do que qualquer outra componente. Tá? Se ficou um pouco abstrato, olha o próximo slide. E você vai ver que a segunda componente principal explica muito menos. Olha a segunda componente principal, foca aí na partezinha vermelha. A parte vermelha é quanto da variância dos dados essa primeira componente está explicando. Tá? Olha o que acontece com essa partezinha vermelha quando a gente olha para a segunda componente principal. Muito menor, certo? Muito menor. Então, a primeira componente principal explica muito. A segunda componente principal, nem tanto, tá? Muito menos. Se eu tiver uma terceira componente principal, menos ainda, tá? Então, se eu for fazer um gráfico em que eu coloco o seguinte, no eixo Y, a fração explicada, a fração da variância explicada por cada componente. E no eixo X eu coloco as componentes, ou seja, 1 vai ter a primeira componente, 2 vai ter a segunda componente, 3 vai ter a terceira componente, assim por diante. Tá? Eu vou ver que a primeira componente, né, tem um pontinho lá no alto, porque a primeira componente explica muito. A segunda explica menos, então já está um pouquinho mais embaixo. A terceira explica menos ainda, então já está mais embaixo ainda. A quarta está lá embaixo. E essa curva vai ter um aspecto decrescente, certo? Porque cada componente vai explicando menos do que as anteriores. Tá? Excelente, excelente. Esse gráfico recebe um nome, ele se chama Scree Plot. Tá? E se chama Scree Plot porque Scree, na verdade, é um tipo de formação geográfica em que você tem, enfim, uma montanha, um penhasco, qualquer coisa assim, com terra, né, acumulada na base, né, com resquícios de rocha e tal, que foram deslizando para a base. Então, se parece mais ou menos aí com esse gráfico, né, que você pode imaginar que você tem aí na primeira parte do gráfico uma montanha, né, e aí depois você tem o resto de terra que foi arrastado, que foi deslizado aí pelo vento para essas regiões mais baixas. Tá? Então, o nome desse gráfico é Scree Plot. Ele basicamente tem, para cada componente, da primeira até a última, qual é a fração da variância explicada por cada componente. E como cada variância explica como cada componente explica menos da variância do que a componente anterior, esse gráfico é decrescente. Tá? Excelente. A regra do cotovelo diz o seguinte: para de pegar componentes quando elas param de contribuir de forma relevante para explicar os dados. Ou seja, olha esse gráfico aí. A primeira componente explica muito. A fração de variância explicada dela é altíssima. Então, você vai pegar ela, porque você quer uma componente que explique muito. A segunda componente também explica muito. Então, você também vai pegar a segunda componente. A terceira também. Quando você olha para a quarta já está bem embaixo da terceira. Tá? Já está bem embaixo da terceira. E aí, da quinta em diante, quase não faz mais diferença. Quase não faz mais diferença. Então, a regra do cotovelo nos diz o seguinte, cara, vai até 4. Vai até 4 porque a partir de 5... Eu interrompi o vídeo sem querer. Então, vamos lá. A regra do cotovelo me diz o seguinte, vai até 4 porque a partir de 5 não faz mais diferença, entendeu? Você vai botar uma componente a mais para explicar muito pouquinho. A 5 não explica nada, a 6 menos ainda, tá? Então, vai até 4, beleza? Quando você olha isso no gráfico, tá? Esse ponto 4, ele aparece quase como sendo a forma de um cotovelo, né? A palavra scree, né, representa uma formação geográfica
Tipo, quem nomeou o gráfico, a pessoa que deu o nome para o gráfico, achou que isso parecia uma formação geográfica, o tal do scree. Ele chamou de scree plot. Mas aí, a pessoa que inventou a regra achou que isso parecia um cotovelo, entendeu? E chamou a regra de regra do cotovelo, tá? Quando você olha no gráfico, né, tendo agora a visão, né, não de uma formação geográfica de uma montanha, mas de um cotovelo, tá? De um braço aí, tá? Você vê o seguinte, no ponto, né, no momento em que, tipo, no início você tem aí altas frações de variância explicada caindo rapidamente, né, caindo aí a uma certa velocidade, e aí a partir de certo ponto fica meio que horizontal, entendeu? Meio que deixa de fazer diferença, meio que passa a ser tudo a mesma coisa, entendeu? E aí nesse ponto que você tem essa mudança de inclinação, algumas pessoas enxergam aí um cotovelo, entendeu? Tem doente para tudo. Algumas pessoas enxergam aí um cotovelo, tá? Por isso essa regra se chama regra do cotovelo, tá? E, no caso, olhando esse gráfico aí, o cotovelo está em 4, é aí que o gráfico meio que muda de inclinação, né? Portanto, é aí que eu deveria pegar. Esse é o número de componentes que eu deveria pegar, entendeu? 4 componentes, beleza? Exatamente onde está o cotovelo, tá? Por que 4 componentes? Porque a partir desse ponto, a partir do cotovelo, cada componente adicional me explica muito pouquinho, entendeu? E meio que tudo é a mesma coisa, então eu deixo de ter vantagem de pegar uma componente para me explicar mais do que as outras, tá? Então é isso, a partir desse ponto me explica muito pouquinho, então não faz mais sentido pegar. Essa é a lógica da regra do cotovelo. Então aqui um exemplo com 2 fatores, isso daqui baseado em dados reais, foi uma análise fatorial de fato, tá? E você vê um cotovelo aí no valor da 2, né? O que me indica que eu devo pegar 2 componentes, tá? Repare que nesse gráfico, ao invés do eixo y falar fração da variância explicada, ele está falando autovalor, certo? Lembra que o autovalor ele é intimamente relacionado com a fração da variabilidade explicada, tá? Então, não é uma fração, porque né, senão seria de 0 a 1, mas os dois são intimamente relacionados, beleza? A gente viu isso aí nas nossas aulas anteriores. Então, eu posso desenhar o scree plot tanto com fração da variabilidade explicada no eixo y, quanto com autovalor no eixo y, e eu posso aplicar a regra do cotovelo em um ou em outro design gráfico, porque na verdade tá, é o mesmo gráfico, só de 2 formas diferentes. Show? Então, beleza. Por que eu pego só 2 nesse gráfico, certo? Eu acho que aí fica fácil de ver. Que é o seguinte, você pega o 3 até o 12, entendeu? O incremento da variância explicada ali é desprezível, entendeu? Ou seja, muito pouquinho. Então, sabe, é um monte de componente a mais que eu pegaria para acrescentar muito pouquinho, beleza? Então, nesse caso, a gente pega só 2 e tá ótimo.